Ele me disse: olha só, tenho algo absolutamente fantástico para te contar. Ele disse: sou afiliado a pessoas que conversam com os espíritos dos mortos. O que você acharia de conversar com o espírito da sua mãe falecida? E eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Ele disse: você não teria medo de conversar com o espírito da sua mãe falecida, teria? Eu disse: vou te falar uma coisa, eu teria que pensar sobre isso, porque é algo em que nunca pensei antes na minha vida. O Heart Research Center apresenta uma viagem ao sobrenatural com o autor best-seller Roger Morneau. Ainda jovem, na cidade de Montreal, Roger Morneau se envolveu com a adoração de demônios. Nesta série, em 2 partes, Roger nos dá um relato em primeira mão de seu angustiante contato com os poderes das trevas. E, por fim, seu resgate divino. Também participam Cyril e Cynthia Grossi, o casal que primeiro apontou Roger do caminho das trevas para a luz. Conduzindo esta entrevista exclusiva estão Dan e Karen Houghton, do Heart Research Center. Agora vamos nos juntar aos Houghtons e a Roger Morneau, enquanto juntos entramos na primeira parte de uma viagem ao sobrenatural. Como foi que você acabou se envolvendo em orações a espíritos demoníacos? Bem, logo quando eu dei baixa da Marinha, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, eu estava procurando uma oportunidade para aprender um novo ofício na cidade de Montreal, no Canadá. E naquela época, encontrei um camarada que tinha estado em um navio específico comigo. E ele disse: ei, Morneau, você está vivo, que bom te encontrar. Ele disse: vamos jantar hoje à noite. Eu disse: chefe, posso sair mais cedo hoje à noite? Porque eu era o assistente do Windsor Bowling Alley and Billiard. É o estabelecimento de alto nível em Montreal, onde todos os profissionais qualificados da indústria de confecção costumam frequentar para relaxar um pouco. Então consegui a noite de folga e fui jantar. Ele chegou para mim e disse: ei, tenho algo absolutamente incrível para te contar. Ele disse: estou ligado a pessoas que falam com os espíritos dos mortos. O que você acharia de conversar com o espírito da sua mãe falecida? E eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado, ele disse. Você não teria medo de conversar com o espírito da sua mãe falecida, teria? Bem, eu disse, vou te falar uma coisa. Eu teria que pensar sobre isso, porque é algo em que nunca pensei antes na minha vida. Muitos nunca pensaram. Um pouco de medo de algo assim. Bem, ele disse, sabe, isso está estampado no seu rosto. Você tem medo de ir a uma sessão espírita. Ele disse, te conheço, você vai acabar indo. E então ele começou a me contar como eu era corajoso quando estava a bordo do navio, sabe, várias coisas. Ele disse, você não é o mesmo homem, você mudou. Você está covarde. Era só isso que eu precisava ouvir. Eu disse, quando vamos, sessão espírita do Courtier. Então, em um sábado à noite, estávamos no local. Foi a primeira vez, um lugar muito bonito, né? Uma médium. Havia uma senhora. Ela tinha uma casa nova e linda em Montreal. E havia cerca de 20 convidados naquele lugar, sendo que eu era um deles. E ela conseguia se comunicar diretamente com os espíritos para diferentes pessoas que estavam presentes ali, relatando detalhadamente cada mensagem que o espírito transmitia. E havia uma senhora de certa idade que estava falando praticamente o tempo todo sem parar antes da sessão começar, e ela simplesmente não conseguia acreditar que os mortos aparecessem. E dizia tudo isso e mais aquilo. E ela disse, bem, eu teria que ver minha própria irmã morta, ela disse, para realmente acreditar. Então, enquanto a sessão acontecia, um homem disse, eu gostaria muito de falar com um grande amigo meu muito próximo que morreu há 6 meses atrás. Mas não quero que ele apareça. Só quero falar com ele porque, segundo ele, não confio em você falando com meu amigo por mim. Então a médium disse, deixe-me consultar o espírito. Sim, o espírito falará com você. E aquela voz masculina imponente ecoou por todo o local. Diz, olá, Frank. Que gentileza sua pedir para conversar comigo. E eles bateram um papo rápido. E depois que tudo acabou,
Frank diz: esta é a maior honra que se pode receber, a capacidade de conversar com os espíritos dos mortos. Então a médium anunciou: temos uma surpresa muito especial para vocês esta noite. Um espírito irá se manifestar abertamente aqui neste local em apenas alguns minutos. E foi como se uma grande rajada de vento atingisse o prédio e atravessasse a parede. As luzes não eram muito fortes, mas pareciam luzes de sala de estar. Alguns abajures de chão e talvez alguns desses. E aquela criatura translúcida e fantasmagórica parecia estar emergindo direto daquela parede. Como você se sentiu exatamente naquele momento? É quase como se meu coração tivesse parado por um instante, uma sensação muito estranha. Era uma senhora em um lindo vestido de gala flutuando. E ela disse para Mary: minha querida irmã, você é maravilhosa por ter pedido por mim. E Mary acabou desmaiando e caiu subitamente da cadeira direto no chão. E alguns jovens rapazes se levantaram, a pegaram e ela já não estava mais lá. E foi assim que toda essa história começou. Foi assim que você entrou nisso. Foi assim que a gente entrou nisso, depois de um tempo. Veja, há algo interessante sobre a mente humana. Você consegue se adaptar a muita coisa. Você consegue se adaptar a muitas coisas que te aterrorizariam no começo, depois de um tempo, se tornam comuns e corriqueiras. Quer dizer que o contato com o sobrenatural pode se tornar algo comum e não incomodar ninguém? Ou seja, quanto mais praticar isso, menos se incomodará. Não é uma sensação desconfortável. O que sentia? Depois entrei numa sociedade secreta que adorava os espíritos. Certo. Agora, como isso é diferente da sessão espírita, Roger? Acontece que as sessões espíritas não estão absolutamente envolvidos de forma alguma. Mas quando você entra para uma sociedade secreta e misteriosa de adoradores de espíritos, e especialmente quando é convidado por ordens das mais altas autoridades superiores do mundo espiritual, você nunca mais sai da vida deles. E foi exatamente isso que eu e meu amigo enfrentamos. Não sabíamos nada sobre isso. Antigamente havia um líder de uma banda que era extremamente conhecido e popular. Um líder de big band, jazz. Músico de jazz? Banda de jazz, sim. Muito famoso. Ele tocava muito em Montreal, Canadá, Vancouver, nas grandes cidades. E uma noite nós fomos a uma dessas sessões e ele estava com a esposa. Agora, os espíritos tinham dito a ele o que fazer. Os espíritos disseram a ele: tem 2 desses caras, deram os nomes, e sua esposa vai querer conversar. Vamos fazer com que sua esposa queira falar com o médium. Quando você disser que quer ir para casa porque está cansado, assim que perceber que esses caras estão começando a querer ir embora, então saia com eles ao mesmo tempo. E quando vocês estiverem do lado de fora, pergunte a eles se estão dirigindo. Eles vão dizer que não, que vão pegar o bonde a algumas quadras dali. Bem, você os convida para entrar no seu carro com você, e então você os leva a um restaurante chique e oferece a eles uma boa comida e conversar sobre a marinha mercante. E foi isso que eles fizeram, o cara fez. E lá estávamos nós nesse restaurante luxuoso, entramos por um beco estreito e ainda consigo ver como se fosse ontem, só espaço suficiente para passar o carro, um beco nos fundos que por acaso dava para um restaurante que ficava na Saint Catherine Street, que é a rua principal de Montreal. E foi realmente uma noite especial. Então, Roger, você está nesse restaurante. O que aconteceu? Bem, depois que nos sentamos, assim que conseguimos entrar lá, percebemos que o lugar estava simplesmente lotado, muito cheio e extremamente apertado. Havia algumas mesas de madeira encostadas na parede com uma placa de reserva bem visível. E o dono do estabelecimento logo reconheceu o líder da banda e veio nos dizer educadamente: boa noite. Vocês, senhores, querem uma mesa, então vocês são um dos reservados. Então sentamos lá e tomamos nossas bebidas alcoólicas favoritas, né, sabe? E enquanto conversávamos, o líder da banda disse: há quanto tempo vocês, rapazes, estão envolvidos com feitiçaria? E isso nos deixou um pouco chocados. E eu disse: exatamente o que você quer dizer?
Bem, ele disse, você sabe o que vocês estão fazendo conversando com os supostos espíritos dos mortos. Ele disse, isso é uma bobagem. Este homem estava na sessão espírita contigo. Ele está dizendo que é bobagem o que fizeram. Veja minha esposa, ele diz, vai regularmente às sessões espíritas, porque ela encontra conforto espiritual e tira algo de bom disso. Uma sensação muito boa disso. Ela vive pelo que os espíritos revelam sobre o futuro. Para mim, ele diz, não ligo para isso. Eu quero poder. Vou direto na fonte do poder. E ele diz, como você acha que fiquei famoso do jeito que sou? Eu disse, você deve ter tido muita sorte. Bem, ele diz, não existe esse negócio de sorte. Ele diz, ou existe algum poder trabalhando a seu favor em algum lugar, ou você não avança neste mundo. Não na minha área de atuação. Então, a partir daquele momento, começamos a conversar sobre adoração de espíritos. Isso te intrigou? Ou fez você querer descobrir mais sobre o que exatamente ele estava falando? Sim. Então, ele disse, os supostos espíritos dos mortos com quem você está conversando são espíritos demoníacos, anjos caídos, seres belos. Simplesmente falou assim. Não te chocou ele falar dessa forma? Bom, isso me chocou um pouco, sabe? Algo que você ouve pela primeira vez, algo que lhe é mencionado. Ele disse, vocês têm um futuro brilhante pela frente. Porque nos foi dito, o sumo sacerdote da nossa sociedade, a sociedade secreta, foi informado de que o mestre tem planos muito especiais para vocês dois. O que ele quis dizer com mestre? Satanás. E ficamos muito interessados em saber mais sobre isso. E ele nos disse, ele falou, olhem, nós adoramos espíritos, nós adoramos Lúcifer e todos os seus anjos. Eles são tão belos quanto eram antes de serem expulsos do céu. Ele disse que houve um mal-entendido em toda essa história, disse ele, entre os habitantes das galáxias. E ele disse, nosso mestre foi mal compreendido, e Deus não teve paciência com ele, como faz com pessoas que cometem erros hoje em dia. Então estamos em uma guerra, o bem contra o mal, e por acaso somos os maus, mas não somos tão ruins assim. Ele disse, eu vejo esse negócio entre as forças do bem e do mal. Ele disse, você acredita? Uma pessoa acredita em Deus e todos acreditam em Lúcifer. É como política. Então, a grande controvérsia é real e você ouviu alguém falar sobre isso que está do outro lado. E para essas pessoas, elas estão convencidas de que Cristo não retornará a este planeta com poder e grande glória. Ele vai abdicar de todas as reivindicações sobre o planeta. Isso ocorre porque o sumo sacerdote, em uma certa ocasião, disse que Cristo vai abdicar de suas reivindicações sobre o planeta, pois sabe que legalmente pertence a Satanás. E naquele momento ele diz, Lúcifer, você mencionou Lúcifer várias vezes, mas ele também mencionou Satanás. Ele diz, o mestre, geralmente gostam de falar do mestre, o mestre ressuscitará seu povo dos túmulos. Agora George está lhe contando tudo isso. Ou o sumo sacerdote? George, ok, quando a noite foi chegando ao fim e vocês estavam encerrando tudo, vocês tinham consumido um pouco de álcool. E você sentiu que era algo que só aconteceria uma vez? Isso repetiu? O que foi? Ele disse, eu queria que vocês fossem como eu e algumas outras pessoas. O que você acha de, na próxima semana, na próxima quarta-feira à noite, eu passo na sua casa para te buscar com muito prazer e você está convidado para um dos nossos cultos? Cultos, como um culto de igreja? É algo assim. É um testemunho para os espíritos. O espírito abençoou sua vida. Quando saímos de lá, eu pensei comigo mesmo, esse cara está meio bêbado. Eu não vou ouvir falar dele de novo. Mas era verdade. Quando finalmente chegou a noite de quarta-feira, ele estava lá com seu grande Lincoln, vestido de forma muito elegante, e fomos para uma das áreas mais bonitas de Montreal. E o lugar era uma mansão. Minha mansão geralmente é muito grande, nós chamamos essa de uma pequena mansão. Era lindo, era um lugar maravilhoso.
Roger, seu amigo George levou você e Roland para essa mansão onde as pessoas adoravam os demônios. Como era lá? Que tipo de pessoas estavam lá? Foi uma surpresa absolutamente enorme para mim, porque eu tinha imaginado, tinha feito uma ideia inicial de que seriam pessoas que tivessem uma aparência um tanto quanto rude, mas quando entramos naquele lugar, fiquei muito surpreso ao ver que todos estavam muito bem vestidos e eram extremamente bem educados. E muitas das pessoas, enquanto éramos devidamente apresentados, eram profissionais qualificados, como médicos, advogados e diversos empresários de sucesso. E você não vai acreditar, sabe o que eles faziam? Eles realizavam uma sessão de louvor aos deuses, né? Que atuam como os seus conselheiros espirituais, que têm o poder de comandar legiões de espíritos demoníacos. E eles falam sobre tudo o que o Senhor das suas vidas fez por eles. Porque eles invocam espíritos específicos, como o deus Neashtã, sobre o qual você lê em 2 Reis. Os israelitas adoravam a serpente de ouro que Moisés havia feito. Bem, por trás do culto aos espíritos, por trás disso, eles estavam adorando a serpente. Eles estavam realmente adorando esse espírito Neashtã. E é o mesmo espírito, Neashtã. O sacerdote estava nos dizendo que o médico estava nos contando como ele realizava operações cirúrgicas, que nunca tinham sido feitas antes, justamente porque as pessoas precisavam estar acordadas e não sentir nada. Ele conseguia realizar cirurgias que nunca haviam sido feitas antes, mas os espíritos davam essa capacidade de operar sem que as pessoas sentissem dor ou qualquer coisa assim, e também sem nenhum problema com o sangue, porque ao fazer o corte da incisão, tudo ficava aberto, sem sangue escorrendo. Assim, era possível fazer procedimentos que nunca tinham sido feitos antes. Agora, lembro de ter lido no seu livro que, nesse culto de adoração, eles cantavam hinos. Por que eles cantariam hinos em uma adoração demoníaca? Sim, isso foi uma grande surpresa para mim quando isso aconteceu. O sacerdote disse: Ei, vamos descer até a sala de adoração dos deuses e fazer uma sessão de louvor, sabe? Uma sessão de cânticos. E nós descemos até lá, e o que eles fizeram? Você acredita que eles distribuíram inários de igreja, inários cristãos? E eu não conseguia acreditar naquilo. Eu disse: o que é isso? Então o sacerdote disse: bem, agora para aqueles de vocês que são novos, deixe-me explicar que esta é uma maneira bastante viável de conseguir agradar aos espíritos. É zombar de Cristo, de seu povo, de sua igreja e de tudo o que isso representa. Então eles começam a cantar a partir de inários cristãos. Mas eles não cantavam as palavras cristãs dos hinos. Bem, eles mudaram uma grande parte de todas essas coisas. É uma forma de blasfêmia. Da mesma forma que você pode observar hoje atualmente no mundo da música rock. Você vê os artistas, eles usam essas cruzes. As mulheres usam brincos de cruz. Os caras usam a cruz. Isso é uma forma de blasfêmia, uma forma de zombar de Cristo, entende? Os espíritos fazem as pessoas fazerem isso para encontrar. É um grande prazer usar este tipo de emblema sagrado, que é a Santa Cruz, o emblema da crucificação de Cristo para os cristãos ao redor do mundo. Quais foram suas impressões na primeira vez que você desceu para aquela sala de adoração? Bem, nós já tínhamos estado lá talvez umas 6 ou 7 vezes. E o próprio e respeitado sumo sacerdote, ele nos contou isso depois da reunião. Ou melhor, ele queria conversar conosco, comigo e com meu amigo. Então, depois de uma vida extremamente religiosa, ele diz: o mestre da minha vida me revelou isso. Chegou a hora de vocês conhecerem a sala de culto dos deuses. Começamos a caminhar em direção a uma bela escadaria imponente, lindo. O corrimão era enorme. Era maciço. E o trabalho em ferro que tinham feito nele era incrível. As belas decorações nas paredes, o lustre. No primeiro patamar, era o primeiro patamar, você descia uns 8 ou 10 degraus e chegava ao primeiro patamar, que era enorme e lindo. A disposição das luzes era a mais maravilhosa que eu já tinha visto em toda a minha vida. Quando entramos nessa área do santuário, não estava tão bem iluminada assim, mas tudo era muito bem destacado. A beleza disso. Certas coisas, sabe, como muitos dos detalhes que eram folheados a ouro,
ou tinham acabamentos finos e dourados. Você via os pequenos altares onde estavam os espíritos que haviam se materializado. Eles os fotografavam e depois mandavam fazer pinturas deles. E provavelmente havia cerca de 100 desses espalhados pelo lugar. Tipo um santuário. Sim, e logo embaixo havia um pequeno altar sagrado onde tinham vários incensos e coisas que eles usavam em suas sessões de oração e outras práticas religiosas, como as devoções a certos espíritos. E alguns dos objetos que estavam ali, o sacerdote disse, eram todos feitos de ouro maciço. Foi uma experiência única ver aquilo. E como você se sentiu ao entrar naquela sala? Eu senti que aquelas pessoas tinham muito poder. E era muito poder. Isso te atraiu? Sim e não. Senti algo misto sobre isso. Isso, eu tinha sentimentos mistos sobre isso, sim, porque até certo ponto as coisas pareciam tão boas e soavam tão bem para nós. Mas veja, eu fui criado em um lar cristão onde meus pais nos ensinaram. Éramos 8 crianças na família e especialmente os mais velhos, não sabe? Meu pai dizia: bem, você sabe, se você se envolver em coisas erradas, vai ter que pagar o preço. Sempre há um custo para tudo neste mundo. Então esse pensamento ficava voltando à minha mente. Até onde você vai com esses espíritos antes de começarmos a pagar o preço? Isso te deixava um pouco nervoso. Mas mesmo assim, você continuava voltando. Realmente não havia saída, porque foi isso que nos disseram. Você sabia disso na época, seguia em frente mais por medo. Mas por medo, sim, porque o sumo sacerdote disse que o mestre tinha planos especiais para nós em nossas vidas e que ninguém jamais entrava na sociedade, a menos que fosse convidado pelos espíritos. Isso ficou muito claro. E ele também nos falou sobre o perigo, explicou para nós o perigo de ir contra a vontade dos espíritos. E ele mencionou sobre um homem e sua esposa que moravam em um prédio à prova de fogo em Montreal. O lugar pegou fogo completamente em menos de 1 minuto. Ele era um dos membros deles que havia decidido que queria pensar melhor sobre as coisas. Ele não iria ser iniciado no momento em que o espírito disse que gostaria que ele fosse iniciado na sociedade. Então, na realidade, Roger, você foi cuidadosamente selecionado por espíritos demoníacos poderosos para fazer parte do grupo humano especial e privilegiado deles. Veja, essas pessoas em Montreal, a sociedade, como o sacerdote mencionou, existem milhares de adoradores de espíritos em diferentes sociedades, de adoradores de espíritos neste mundo. Mas, ele diz, nós somos a elite. Nós conhecemos a verdadeira verdade sobre o Mestre e seus anjos, e eles não são seres de aparência horrenda, eles são criaturas deslumbrantes. E pelas pinturas que eles tinham nas paredes daquela sala de adoração, eram seres únicos e extraordinários. Especialmente havia uma pintura inteira. Uma grande pintura de corpo inteiro do pai Lúcifer acima do seu altar principal. E isso era tudo muito fascinante, porque ele realmente parecia ser um homem de um grande intelecto, com uma testa bastante alta. O jeito como ele olhava fixamente, o jeito como seus olhos se moviam com calma, dava uma profunda percepção de alguém que era muito, muito sábio e também extremamente poderoso. Então, Roger, esse sumo sacerdote de quem você falou, foi ele quem o conduziu até a sala de culto. Era ele também quem liderava as sessões de louvor de que você falou? Sim, e ele também tinha um assistente, outro padre. Ok, agora, quando você ia a essas sessões de louvor, que tipo de coisas costumavam acontecer nessas sessões? Bem, na verdade, havia muitas histórias de sucesso realmente impressionantes por lá. Coisas do tipo atitude mental positiva? Bem, sim, temos muitas histórias de sucesso incríveis. Os mestres fizeram isso por mim e aquilo por mim. Eu me recordo de um comerciante de madeira, ele tinha aproximadamente meia dúzia de operações diferentes espalhadas pela região de Quebec. E tudo o que ele tocava parecia virar dinheiro. E ele estava contando sobre isso. E então tem essa outra pessoa específica que era o verdadeiro clarividente. Que ele só trabalhava para pessoas endinheiradas. Somente para os super ricos. Ele dizia, eu tenho o conhecimento.
Eles têm os recursos que paguem. Então ele dava conselhos em transações comerciais. Eles vinham até ele e diziam: escute, estou analisando esse negócio que talvez eu consiga, sabe, essa fábrica, ou seja lá o que for, porque esse cara, essa pessoa, estava interessada em imóveis industriais. E ele conversava com o espírito, e então o espírito era audível para ele. Veja, você podia ouvir o espírito falando com ele, o homem não ouviu. Então o espírito estava dizendo ao clarividente o que? Bem, ele se autodenominava astrólogo, lendo as luas e as estrelas, e você sabe. Qual era o termo que você usava para se referir a esse homem? É clarividente? Clarividente, sim. E foi interessante, essa pessoa se levantou e disse: tive uma pequena experiência agradável na semana passada. E ele diz, o mestre, ele diz, eles te carregaram? Essa senhora e o marido dela trouxeram para ele, esse astrólogo, um maço de dinheiro. Eles disseram: este é o acordo que você... E ele trabalha apenas com percentuais. Apenas com percentuais. Ele não trabalha por valores fixos de dinheiro, só percentuais do que as pessoas vão ganhar. Então ele disse: eles me trouxeram uma quantia considerável de dinheiro. E eles ficaram muito satisfeitos com isso. E eu achei muito razoável. Mas então meu guia acelerou isso. Ele diz: pergunte a eles quando vão te dar os outros $1.700 que realmente são seus. E ele diz para o pessoal: eu gostaria de saber agora, antes de sairmos daqui, quando vocês terão os $1.700 para me dar? Isso conclui integralmente a minha parte, como você bem sabe, a parte justa do nosso acordo. A esposa desmaiou e o marido disse: nós teremos todo o dinheiro para você em 24 horas. Então, esse era exatamente o estilo de sacerdote que ele era. Ele agradecia aos demônios por tê-lo ajudado a saber disso. Ah, sim, até mesmo o espiritismo. Em que momento esse culto demoníaco começou a afetá-lo pessoalmente, Roger? Não levou muito tempo, na verdade, para que o padre nos dissesse que havia chegado a hora de começarmos a confiar plenamente nos espíritos e darmos a eles a oportunidade de atuarem e trabalharem diretamente a nosso favor. E naquele momento específico, havia uma grande e diversa variedade de presentes e oferendas que você podia escolher livremente, entende? Eu costumava apostar em corridas de cavalos, não tinha conhecimento nenhum. Eu costumava ir àquelas casas de apostas para apostar em um cavalo de vez em quando, mas eu disse: olha, eu gostaria que o espírito pudesse me instruir sobre os números e o nome dos cavalos que vão ganhar, sabe? Em Belmont ou em outros hipódromos assim, ganhar um dinheirinho para mim. Então o sacerdote me disse calmamente: isso lhe será concedido. E de fato, em certa noite muito especial, acabei entrando em um transe profundo, ou talvez tenha sonhado com algo. Na verdade, não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas vi claramente 3 corridas que realmente iriam pagar muito bem. Iam pagar. E esses cavalos eram, digamos, uns pangarés, sabe o que quero dizer? Eles não eram cavalos realmente bons. Era tipo assim, um cavalo pagou 21-1 porque era tão ruim, entende? A chance de ganhar era tão pequena que ele pagava 21-1. E ela acabou me mostrando que eu vi com meus próprios olhos o quadro, o buquê de flores e o número que estava marcado nele. Então eu fui pessoalmente até o local e me confirmaram que tudo seria realizado no sábado. Isso foi numa quarta-feira, e no sábado fui lá e mostrei para eles lá em cima, eles estavam no quadro. Fui até a bilheteria. Entreguei uma quantia em dinheiro e consegui garantir um bilhete vencedor para mim. Agora eu me perguntei em voz alta: por que será que eu sou tão louco? Eu devia apostar mais dinheiro nisso. Então coloquei $20 no próximo cavalo e isso pagou 21-1. E saí de lá com talvez $400 ou $500 nas mãos. E comecei a fazer isso. Nesse caso, fui direto para a melhor loja masculina da St. Catherine Street e comprei para mim um terno de $200. E em 1946, um terno de $200 custava caro. As pessoas costumavam trabalhar na RC Avitor, onde eu tinha trabalhado antes de ir para a Marinha, por $18 por semana. E os que ganhavam bem recebiam de $55 a $75 por semana para trabalho braçal. Os espíritos demoníacos simpatizaram tanto que te ajudaram a ganhar nas suas apostas.
Depois fui a outros agenciadores de apostas, sabe? E um dia me disseram que aquele funcionário na cabine, onde você faz sua aposta, disse o seguinte: meu chefe gostaria de falar com você. E ele disse: você pode passar por aquela porta ali. Claro, então eu sei. O cara disse: pode entrar. Aquele sujeito está sentado atrás de uma mesa de escritório bastante ampla, enquanto fuma um charuto enorme. Aí ele diz: você é o Roger? Eu disse: sou sim. Ele se levantou e andou ao meu redor. Ele disse: você não parece tão esperto assim. Eu disse: como assim, senhor? Você não parece tão esperto assim. Ele diz que você consegue escolher cavalos vencedores quando eles deveriam ser perdedores. De onde você tira a sua ajuda? Ajuda como? Não recebo ajuda. Só entro. Estamos te observando, diz ele, há semanas. E você sempre sai daqui com parte do nosso bom dinheiro. E eu te digo, amigo, se você quiser uma lista de todos os bookmakers de Montreal, eu te dou uma lista deles. Mas então ele chega e diz: quero você fora daqui agora e vê se some de uma vez, porque alguém vai acabar colocando um... Bom, você sabe bem o que eu quero dizer? Eu disse: está bem, senhor, não voltarei mais. É um negócio difícil de se manter nesse ramo, jogatina. Então, mesmo com a ajuda do espírito, foi difícil. Sim, bem, são coisas que podem te atingir, sim. O sumo sacerdote dizia várias coisas para você quando você participava desses cultos de louvor, e você foi a vários deles ao longo do tempo. Falava sobre as questões do grande conflito, você já mencionou sobre isso. Quero que você aprofunde um pouco mais sobre isso, Roger. Algumas das coisas que você escreveu em seu livro, Viagem ao Sobrenatural, soam muito parecidas com o que nós, como cristãos hoje, conhecemos como o grande conflito. Quais foram algumas das coisas que ele te disse lá? Bem, ele diz que há um grande conflito acontecendo entre as forças do bem e do mal, entre Cristo e Satanás. E eles sempre exaltam o grande mestre, Satanás, como o ser superinteligente que ele é, belo de se ver, e se ele algum dia aparecer para você, você não conseguirá olhar para ele porque será brilhante demais. Ele simplesmente vai arruinar a sua visão. O sumo sacerdote disse que estava em Chicago e um espírito apareceu para ele e disse: Roger e seu amigo foram convidados para o culto, e o sujeito que está no comando enquanto você está fora disse que vai destruir todo o trabalho que os espíritos fizeram nos últimos anos para trazer essas pessoas para a sociedade. Então, o sumo sacerdote que está em Chicago pega o telefone e liga, e o espírito apareceu para ele, e ele disse que era o espiritual. O anjo era tão brilhante que ele não conseguia olhar para ele. E ele diz que depois que pegou o telefone para discar, não conseguiu discar porque sua visão estava tão terrivelmente embaçada pela luz, a linda luz do ser brilhante. E ele acabou perguntando: sabe como se discava o número 0? E a telefonista atendeu prontamente a chamada e ela teve que completar a ligação para ele. E eles conversam sobre muitas coisas a respeito de, sabe, quem vai vencer esse conflito. Vai haver alguma discussão sobre fogo e enxofre? Ele diz que o pessoal da Bíblia, referindo-se aos cristãos, eles estão constantemente lendo a Bíblia, e que todos nós vamos acabar em um lago de fogo e coisas assim. Isso é besteira. Ele diz que o conflito vai terminar pacificamente. Cristo vai perceber que é melhor abdicar dos direitos sobre este planeta, levar seu pequeno grupo de pessoas com ele para o seu planeta no centro das galáxias. E nós ficaremos com um mestre que irá ressuscitar todo o seu povo, que será tão numeroso quanto a areia do mar. E o grande mestre reinará para todo o sempre. Um povo feliz. Qualquer nome, alguém, o povo vai estar lá. Quero mencionar os nomes porque são conhecidos ao longo da história. Então isso foi bastante impressionante. Roger, você sempre sentiu que essas pessoas estavam dizendo a verdade? Sim, eles realmente tinham tudo muito bem esclarecido. Mas eu não me senti nem um pouco satisfeito com aquelas respostas. Eu estava sentindo, havia algo muito estranho acontecendo. E agora eu finalmente consigo entender. Era o próprio Espírito de Deus me dizendo: pare, meu caro amigo, por favor, pare.
padre havia falado sobre nós, refletindo de maneira séria em nos iniciar no culto. Então eles permitem que você venha apenas para dar uma olhada, mas você não pode voltar por muitos meses. Sim, mas não se trata de ser ou não iniciado. Então eles começam a pressioná-lo para se comprometer. Então o padre disse: olha, rapazes, eu não vou pressioná-los a fazer nada, entenderam? Bem, quero mostrar a vocês o que os espíritos podem fazer por um servo devoto. Descemos, não pela escada de que falei, a sala de adoração dos deuses, mas pela outra extremidade do prédio. Descemos e várias vezes eu já tinha ido lá ao banheiro masculino e ouvia essas máquinas de escrever batendo feito loucas. E aquilo não parava. Eu perguntei: por que tem tanta gente digitando ali naquela sala? Bem, fomos até lá, aquele Eve Dickens bateu na porta e o homem disse: pode entrar. E lá estavam todas aquelas máquinas de escrever funcionando sozinhas, digitando numa velocidade que eu nunca tinha visto antes. E não só isso, o sumo sacerdote disse: quero te mostrar algo engenhoso. Então ele disse: me siga. Então demos a volta na mesa. Havia tipo 2 mesas compridas e nelas cerca de 10 máquinas de escrever. E ele disse: agora repare que a máquina de escrever digita para a direita e depois não volta. Ela digita de volta para a esquerda. Não é impressionante? Nunca ouvi falar de coisas assim. Ele disse: espíritos fazem o trabalho, e nos apresentou o homem. O homem é advogado. E ele perguntou: quanto dinheiro você ganhou no ano passado? Ele diz: envie-nos 6 dígitos. Então, esse advogado tinha um escritório no prédio que abrigava a sala de culto. E ele tinha uma sala inteira cheia de máquinas de escrever. E ele colocou papel lá dentro e demônios digitando. Foi só isso que ele fez. Coloque papel de máquina de escrever ali dentro. O que saiu? O que foi que saiu? Diferentes tipos de documentos para processos judiciais. Então ele vendia isso para as pessoas? Sim, ele prestou um serviço extremamente valioso para toda a profissão jurídica. Então o sumo sacerdote mostrava isso para que vocês pudessem conhecer as bênçãos que receberiam. Mas depois que você saiu daquela sala de datilografia onde o advogado estava, eles tentaram te envolver em um compromisso fazendo com que você fizesse uma profissão pública. Conte-nos sobre isso. Eles têm um resort super bonito nas Montanhas Laurentides, que ficam ao norte de Montreal, ao norte de Saint-Agathe. Saint-Agathe é um nome famoso lá em Montreal, entre os montrealenses, porque todos vão para Saint-Agathe ou para o norte, sabe? Para casas de verão e tudo mais. Então eles tinham um resort muito grande naquela região para o pessoal deles. Era uma sociedade fechada. No dia 31 de outubro, comemoramos o tão famoso Halloween. Não é exatamente isso mesmo? 31 de outubro. 31, o último dia de outubro. Eles faziam o que chamam de sacrifícios de animais vivos, mas nunca havia participado. Nunca consegui descobrir. Quando o Senhor me tirou de lá, eu ainda não tinha descoberto o que era. Então existe esse mistério envolvido nisso. E ele falou detalhadamente sobre 3 cerimônias muito únicas e especiais, às quais tive a oportunidade de assistir pessoalmente por lá e que ficaram marcadas para sempre na minha memória e na minha mente. Uma delas se chamava a idolatria cristã. Outra se chamava a superenganação de uma nova era gloriosa, que na verdade se aplica à nova era de hoje. E isso foi em 1946, estamos falando desse período. E a outra era o Grande Conselho Geral de Satanás dos anos 1700. E as coisas misteriosas que ouvi lá foram reveladoras. Primeiro de tudo, vamos passar pelo Grande Conselho Geral. No início dos anos 1700, disse o sumo sacerdote, Satanás e todos os seus conselheiros espirituais realizaram um grande conselho geral com um propósito em mente. Era para se preparar para a grande era industrial que logo surgiria no mundo. E Lúcifer também previu uma outra era muito importante que viria logo depois dessa, onde seriam feitas descobertas científicas absolutamente tremendas e inovadoras pelas pessoas em todo o mundo que estariam por vir. E entraríamos em uma era única que mudaria a forma como todos vivem. Isso também serviria para inaugurar o tempo do fim e o encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal.
e o sacerdote disse que Lúcifer vinha estudando a Bíblia, e ele encontrou em Daniel 12:4, onde nos é dito sobre o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, o conhecimento se multiplicará. Ele entendeu que estávamos chegando a esse ponto, e ele, junto com todos os conselheiros espirituais, teve que mudar seus modos de operação para enredar as pessoas. E ele elaborou uma maneira pela qual as pessoas se desqualificariam de serem membros do reino de Cristo. E ele foi muito franco sobre isso, contando para você e para o resto do grupo, 60 ou 70 pessoas ali, os planos que Lúcifer havia revelado a ele. E quando o conselho finalmente chegou ao fim, eles tinham 3 políticas principais que seriam seguidas. Em um primeiro momento, eles deveriam garantir que os seres humanos fossem levados a acreditar plenamente que Satanás e seus anjos não passam de mitos e não existem realmente no mundo. Porque até aquele momento você podia andar por uma rua de Paris e você via placas indicando onde havia um adivinho ou algum tipo de vidente. E se quisesse lançar uma maldição em alguém, podia ir ver aquela outra senhora ali, a velha bruxa. Era assim que funcionava. Mas agora isso precisava mudar. Lúcifer diz: precisamos garantir que as pessoas, os humanos, passem a acreditar que Satanás e seus anjos não existem de verdade. Sabe, Roger, li um estudo que mostra que, em uma pesquisa nacional, 75% das pessoas não acreditam em um diabo real, mas ele realmente existe. Sim, com certeza. Agora, a próxima coisa, a política de 3 partes que eles haviam adotado lá. A segunda era encontrar uma maneira de obter o domínio e o controle absoluto da mente das pessoas. E isso seria feito removendo a prática do hipnotismo do reino do ocultismo e introduzindo-o como uma nova e promissora ciência para o benefício de toda a humanidade. Essas pessoas acreditavam piamente que, ao retirar o hipnotismo do reino obscuro do ocultismo e apresentá-lo como uma nova ciência legítima para o benefício de toda a humanidade, poderiam então utilizar indivíduos de grande renome, educadores e pessoas de imensa capacidade, que seriam capazes de realizar feitos extraordinários, como supostamente realizar a regressão de pessoas no tempo para acessar vidas anteriores que elas teriam vivido outrora. E claro, depois que a sessão terminasse, essa pessoa não saberia absolutamente nada de relevante sobre a história antiga. E a pessoa sobre a qual ela ou ele falou, realizando certos feitos, digamos, 3 ou 4 mil anos atrás. Mas essa era exatamente a estratégia que eles planejaram. Agora, o efeito que isso teria na prática seria o seguinte: criaria na mente do público em geral, firmemente estabelecido na mente do público, uma confiança absoluta e totalmente inabalável nessa grande enganação. Em outras palavras, as pessoas comuns poderiam simplesmente... elas acreditariam nisso. Essa pessoa foi hipnotizada, foi regredida no tempo para vidas passadas, fez isso e aquilo, e sem nenhuma enganação. Talvez Alexandre, o Grande, veremos, e alguns de seus generais e pessoas desse tipo. E a pessoa, que depois que a sessão termina, sai do transe hipnótico e ele ou ela não sabe do que está falando. Então, agora, talvez esta fosse uma maneira interessante de descristianizar o mundo ocidental através do caminho do misticismo. Agora chegou no momento em que o próprio Lúcifer decidiu que precisava escolher uma pessoa específica para dar início a todo esse processo. E Franz Mesmer, que era um renomado médico austríaco da época, acabou sendo o grande escolhido. O sacerdote te contou isso? Sim, porque ele era o mais capacitado. Mesmer originou uma teoria chamada magnetismo animal, mais tarde chamada de mesmerismo. Mesmer foi levado pelos espíritos a acreditar. Isso foi o que o sacerdote disse. Foi levado pelos espíritos a acreditar. Existem certas pessoas que possuem uma poderosa influência magnética natural dentro de si, por assim dizer, que lhes daria um imenso e notável poder sobre outras pessoas em diversas situações. Até mesmo a ponto de colocá-las em transe.
E durante aquele período histórico, tais ideias eram prontamente aceitas pelas pessoas em geral, exatamente na época em que Franz Mesmer viveu. Então as pessoas perceberam, sabe, diziam que algumas pessoas têm a capacidade de te colocar em transe. Quando ele morreu, em 1815, muitos médicos na Europa estavam usando o hipnotismo como um meio de anestesia. Agora, hipnotismo é o mesmo que mesmerismo? Isso mesmo. Então, o mesmerismo foi desenvolvido a um grau muito mais elevado de refinamento. E o sacerdote continuou dizendo que ele tinha consigo o plano maligno de Satanás, de enganar a família humana dessa maneira. Ele disse que isso é a coisa mais intrigante para ele. E ele prosseguiu detalhando minuciosamente a maneira exata como tudo isso seria realizado. Ele explicou detalhadamente que um indivíduo específico chamado Darwin e um outro sujeito chamado Thomas Henry Huxley seriam escolhidos e utilizados como instrumentos pelos espíritos. Isso ocorreria porque, ainda durante o período da infância de ambos, eles já tinham sido submetidos a processos de hipnose realizados por médicos profissionais. E eles acreditaram piamente que seriam os indivíduos mais adequados para guiar e orientar todas as pessoas a essa profunda crença que Satanás queria introduzir na vida das pessoas. Agora, quais eram aqueles 3 pontos novamente, Roger? As 3 coisas eram, em primeiro lugar, que Satanás não queria que a família humana pensasse que ele ou seus anjos existiam. O segundo ponto que você mencionou era sobre o controle mental. E o terceiro ponto era qual? O objetivo era destruir a Bíblia sem queimá-la. E qual foi a estratégia utilizada? Foi realmente muito interessante porque, depois do grande conselho geral que aconteceu, foi decidido que o próprio Satanás iria instruir pessoalmente Charles Darwin na elaboração dos princípios de suas teorias da evolução. Ele foi instruído pelo próprio Lúcifer, um Lúcifer caído. E naquela época isso foi compreendido. Satanás e seus conselheiros espirituais entenderam que, se uma pessoa fosse levada a acreditar na teoria da evolução, isso destruiria completamente em sua vida a criação, a semana da Bíblia, a queda do homem e o plano da redenção. Isso acabaria com ele. Num só golpe. Sim. Agora, ele fez uma declaração singular. Ele disse claramente que, segundo os espíritos, qualquer pessoa que ensine uma teoria da evolução deve ser obrigatoriamente considerada como um ministro de um grande sistema religioso. Veja, eles chamam isso de sistema religioso, teoria da evolução, porque é um sistema de doutrinação que leva as pessoas a se desqualificarem e se tornarem membros do reino de Cristo. E ele disse que cada um dos professores que ensinam essa teoria é reconhecido pelos espíritos como uma pessoa de grande valor e recebe uma dádiva extremamente específica e especial, uma unção vinda do próprio Satanás, que lhes confere um imenso e terrível poder para induzir a cegueira espiritual, com o objetivo de convencer e converter as pessoas. 3 capacidades são concedidas a esses professores da teoria, mas isso não é tudo. O sacerdote diz que Satanás considera os professores da teoria da evolução tão valiosos para ele, que aos olhos de todos os habitantes das galáxias, ele designa um séquito de anjos verdadeiramente belos. Vou seguir os passos desse educador pelo resto da vida sempre. E essa, aos olhos dos habitantes das galáxias, é a maior honra que ele pode conceder aos seus trabalhadores, à humanidade, até que a controvérsia seja verdadeira. Isso está finalizado. Isso foi extremamente esclarecedor. Agora, o sumo sacerdote estava falando de uma maneira parecida com a forma que um pregador fala na frente de toda a sua congregação? Ele estava entusiasmado? Parecia que ele realmente acreditava nisso e estava animado com isso? Sim, ele acreditava 100%, sem dúvida alguma. Por que ele estaria tão animado com espíritos tentando enganar os seres humanos? Porque, obviamente, nesse conselho do século XVIII, o engano era uma parte importante. A estratégia. Por quê? O que ele diz é engano. É como na política.
Você acredita em um candidato, a outra pessoa acredita no outro candidato, e eles estão lutando para conseguir a vaga, e não importa quem seja o mais inteligente. E com Lúcifer, o filho caído, ele é muito inteligente, ele vai vencer e Cristo vai abdicar dos direitos sobre o planeta. Ele vai ressuscitar seu povo, terá estabelecido seu reino que dura para todo o sempre. Deus não vai conseguir destruí-lo porque isso seria contra a natureza de Deus, o Criador. Destruir, queimar com fogo. Além disso, ele disse: os espíritos humanos, têm agora a capacidade de sobreviver ao fogo. Ele diz, se você não acredita, vá para a Índia ou para alguns desses países onde existem andarilhos do fogo. E isso é feito pelo poder dos espíritos. Essas pessoas são energizadas por espíritos, por isso conseguem andar sobre aquelas brasas quentes sem se queimar. E foi isso que o sumo sacerdote disse. Ele diz, se eles quiserem usar fogo, podem usar, pois não vai queimar ninguém. É assim que eles acreditam. Então esse sumo sacerdote estava praticamente falando com o seu grupo em um fervor evangelístico. Sim, porque ele realmente acredita que vai ser um dos figurões do grande reino. Bem do grupo que estava lá naquela noite, 60, 70 pessoas, acho que você já mencionou antes. Quantos desses eram membros mais antigos? E quantos eram os novos integrantes? Éramos as únicas 2 pessoas jovens ali, ou por assim dizer. Roger, quantos anos você tinha naquela época? Eu tinha cerca de 20 anos. Você sentiu admiração e espanto por ter sido escolhido? Sim, de certa forma. E então comecei a pensar nisso. Quando é que vou ter de pagar o preço, o custo? Meus pais me criaram assim. Se você se envolver com o mal, colherá o que plantou, então você quer ser íntegro na vida. E se você se associar a malfeitores, provavelmente acabará na cadeia ou em algum outro lugar onde não gostaria de estar. Portanto, sempre há um preço a pagar. Você tinha um algo a mais, talvez herdado da sua mãe. Ou seu pai, há muito tempo, isso te impediu de assumir esse compromisso total. Uma das coisas que realmente me surpreendeu de forma profunda, me chocou completamente e me deixou com o coração muito apertado e angustiado foi o momento exato em que os padres começaram a falar detalhadamente sobre o tema da idolatria cristã nos dias de hoje. O que é idolatria cristã? O padre mencionou essa palavra. Conte-nos o que ele disse, Roger. Ele disse que a idolatria cristã Este é, sem dúvida, o mais grandioso ou grande engano que já foi deliberadamente imposto. A família humana a toda a humanidade. E ele se gabou de que espíritos demoníacos estão continuamente profanando as igrejas cristãs, através do caminho da necromancia, usando uma forma de adoração de espíritos que envolve centenas de milhões de cristãos na idolatria sem que eles tenham consciência disso. Agora, o que é necromancia? Descreva ou defina a necromancia para mim. A crença deles, a crença popular sobre necromancia, é invocar os espíritos dos mortos. Assim, você pode falar com quem já morreu. A sessão espírita onde você foi era necromancia. O sacerdote diz que esse superengano é provocado de uma única maneira, através da crença enganosa de que o homem possui uma alma imortal que continua viva após a morte. E ele disse que isso constitui idolatria por meio da necromancia. Então, ele afirma que existem centenas de milhões de cristãos que praticam idolatria, glorificando a outros deuses. Porque eles acreditam que a alma é imortal. Eles podem estar falando com os supostos espíritos dos mortos. Ao contrário da crença popular, a necromancia não consiste em conjurar os espíritos dos mortos. A razão é que o homem é totalmente mortal e não possui uma alma imortal. Então, com quem eles estão falando? Ele diz, os espíritos demoníacos amigáveis que sempre encontraram, ao longo dos séculos, grande prazer em se passar em aparições por entes queridos falecidos e pessoas de grande renome. Agora, espíritos demoníacos amigáveis, Entes bons? há diversos demônios. Bem, existem 3 divisões principais e depois existem divisões dentro dessas divisões. Você tem os espíritos demoníacos amigáveis que parecem ter sutileza e refinamento, e eles não estão chateados com o que aconteceu quando foram expulsos do paraíso, pelo que entendi.
E depois há os guerreiros, que gostam de trazer miséria e destruição para a vida das pessoas. Depois temos os opressores. Os opressores são os verdadeiros espíritos malignos que odeiam Deus, o Criador, com todas as suas forças. Ele explicou: agora a necromancia é, na verdade, uma crença religiosa. As pessoas creem que os mortos passaram a existir em um estado mais elevado do que em vida. Eles acreditam estar em uma posição e têm capacidade de ajudar os vivos aqui na Terra. Então, ele disse, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Ele disse que, de acordo com o grande mestre, uma pessoa não precisa, supostamente, invocar os espíritos dos mortos para receber ajuda, entende? Para estar envolvida com a necromancia. Tudo o que ela precisa fazer é acreditar na vida após a morte. Porque, ele disse, necromancia é a crença de que o homem, como ser humano, possui uma alma imortal. Qualquer pessoa que acredita que o homem tem uma alma imortal está envolvida com necromancia. É simples assim. Foi assim que ele explicou. Mas então, como isso tudo constitui idolatria? Ao simplesmente acreditarem que realmente estão, ou falando com os santos, entende? Os espíritos dos mortos, santos mortos, ou um parente falecido, ou uma pessoa morta de algum tipo. E você pega, por exemplo, alguém como Loretta Lynn. Ela afirma, ela disse na televisão nacional, e eu tenho os dados sobre isso porque ouvi eu mesmo. Ela disse que conseguiu alcançar um grande sucesso em sua carreira como cantora profissional graças ao apoio de uma amiga muito querida que a incentivou muito. Era da mesma idade que ela e morreu quando ela tinha 18 anos. E Loretta estava tentando entrar no mundo da música, mas, segundo ela, não tinha sucesso algum, até que uma noite ela estava sentada na cama lendo um livro e ela disse que algo atravessou a parede. Sua amiga, o espírito da amiga que havia falecido. E ela diz, Loretta, eu vou fazer de você uma pessoa muito famosa cantando música country do Oeste. E eu estarei com você o tempo todo, confie em mim. E ela conta que uma vez teve um grande show e estava ficando resfriada. E ela achou que sua voz iria falhar. Ela conversou com o espírito da amiga e sentiu que seria ajudada. E então ela subiu ao palco e começou a cantar lindamente. E bem no meio da música, quando ela realmente precisava de muita força, nenhuma força vinha. E foi nesse momento que sua amiga espiritual tocou suavemente em seu ombro e disse algo. E começou a cantar por ela. Ela disse, a voz dela simplesmente passou por mim com todo o poder. E você viu isso em um documentário de televisão? Sim, isso foi, acredito, em 1976 que aconteceu. Agora, o padre explicou que quando as pessoas acreditam nessas coisas, elas estão, na verdade, se abrindo para serem completamente enganadas por espíritos demoníacos, porque isso dá aos espíritos demoníacos a oportunidade de se passarem pelos mortos, entende? E para que as pessoas acreditem em suas mentiras. E o padre diz que isso entusiasma. Primeiro de tudo, isso traz ao grande mestre o respeito e a reverência que são devidos ao seu grande nome. E isso deixa todos os outros espíritos extremamente felizes, porque são eles que trabalharam para levar as pessoas a acreditarem na vida após a morte. E eles se alegram. Este aqui é o alcance. É toda uma idolatria cristã, espíritos amigáveis. Só para fazer um parêntese por um momento. Você mencionou 3 categorias diferentes, e os espíritos amigáveis são aqueles que adoram terminar, se passando por historiador ou algo assim. Nas suas experiências nos cultos de louvor, ou na sala de adoração, ou nos outros lugares onde você esteve, em algum desses lugares você já presenciou um evento onde necromancia, ou até algo que hoje seria popularmente chamado de canalização, aconteceu, onde você realmente ouviu a voz de alguém em resposta às perguntas de outra pessoa? Por diversas vezes, mas houve uma ocasião em particular que realmente me fascinou, porque essa experiência foi única, de certa forma. O sacerdote nos informou detalhadamente que havia um historiador francês que era afiliado à Universidade de Montreal, que é uma instituição de ensino superior francesa, enquanto a universidade inglesa é a McGill.
Então, a Universidade de Montreal é a universidade francesa, e esse homem era originário de Paris, mas ele era afiliado à universidade e estava muito interessado em obter alguns detalhes específicos a respeito de Napoleão Bonaparte e também de um de seus generais. Aliás, também existem em outras partes do mundo adoradores de espíritos da elite, como os que vimos em Montreal. E ele mencionou logo ali que ele disse: vocês têm muita sorte quando meu melhor amigo e eu entramos, porque chegaram bem a tempo de ver algo que é realmente muito interessante e curioso. Meu amigo está ali fazendo suas devoções na sala de adoração dos deuses. A ideia era utilizar um médium em transe para conversar com determinados espíritos demoníacos. Isso iria trazer informações detalhadas para ele a respeito da história antiga por Napoleão. E de fato, nós descemos até lá e uma pessoa surgiu de repente e disse que ele já estava pronto para a sessão. E então nós descemos. E ele afirmou que precisaria de exatamente 3 pessoas. Embora fossem necessárias apenas 3 pessoas, ele queria 5 voluntários, para serem o canal direto para o espírito. 3 deles foram escolhidos ali, e o outro voltou e sentou-se. E o homem balançou um pouco a cabeça assim. Seus olhos ficaram vidrados e ele permaneceu assim por meia hora. E o espírito falou com ele. Ele disse: sou um conselheiro espiritual. E o que você gostaria de saber? E ele tinha uma prancheta, o historiador oficial, e passou a lhe fazer algumas perguntas. Esse historiador era de Paris e ele realmente queria informações. Algumas informações detalhadas. Napoleão Bonaparte e um de seus generais. E então ele começou a fazer várias perguntas. A um daqueles seres humanos específicos que estava canalizando. Sim, a voz mudou e tudo mais. A voz mudou completamente a pessoa. E se identificou como um guia espiritual. Um conselheiro espiritual, sim. Certo, um conselheiro espiritual. E então contou a ele todos os fatos sobre os quais foi questionado? E houve uma certa pergunta que foi feita e o conselheiro espiritual disse: vou pedir ao Lord Remy e ao Lord Alphonse duplicar, ou seja, reproduzir o diálogo que havia ocorrido. Os outros 2 homens realizaram o que ele procurava. Mas a única coisa que me interessa estamos falando do então prefeito da cidade canadense de Montreal, Camelien Hood. Durante a Segunda Guerra Mundial, logo no início do conflito, ele se tornou uma figura extremamente controversa em relação ao esforço de guerra. Ele costumava dizer aos rapazes para não ingressarem nas Forças Armadas, porque vocês vão lá derramar seu sangue pelos britânicos. E bem, somos seus servos, por assim dizer, e tudo isso. E ele não queria que eles fossem para a guerra. E eles o colocaram na prisão. Ele ficou preso durante toda a guerra. O homem então disse as seguintes palavras: eu gostaria muito que você dissesse ao espírito protetor para me dar. Este trecho faz parte do discurso histórico proferido por Camelien Hood nos degraus da entrada principal da prefeitura de Montreal, em uma determinada data. Existem hoje diferentes versões sobre o que realmente ocorreu, e o senhor certamente saberá discernir qual é a versão exata e verdadeira de todos os fatos. O prefeito de Montreal ainda estava vivo. E esse historiador está perguntando o que foi realmente dito em um discurso. O conselheiro espiritual disse: sinto muito, não posso te ajudar. Todas as minhas atividades e as pessoas que me cercam estão localizadas na Europa. No entanto, após a minha partida, a nossa partida, outros espíritos virão e te ajudarão. E com certeza o cara vibrou um pouco, voltou e disse: e aí, quanto tempo? Ele disse que durante 20 minutos usa um canal. Então, novamente, o espírito entrou nele e o espírito disse que era um conselheiro espiritual que poderia lhe dar a informação que ele estava procurando. Mais uma vez foi transmitido de forma verbal e era uma voz diferente. Agora, como você sabia que era a voz? Bem, por causa do fato de que, veja, eu era jovem naquela época, estava quase pronto para entrar no exército. Nós costumávamos ouvir rádio.
Naquela época não tínhamos televisão, era só rádio e ler jornal. E todos os discursos eram feitos. E tudo isso passava no rádio o tempo todo. E naquela época eles não tinham gravadores como temos agora. Para o estúdio de transmissão canadense, onde faziam um disco fonográfico de verdade. Ouvia isso adolescente, antes do exército, e conhecia a voz. Eu conhecia perfeitamente a voz dele. Então eu comentei baixinho para o George, que estava sentado ao meu lado, eu disse: "Não é incrível?" Ele disse: "Se você acha isso incrível, espere", ele disse, "até que os espíritos imitar uma das pessoas falecidas que você conhece pessoalmente, como um tio, um irmão ou uma irmã." Ele disse: "Isso é único", mas era assim que acontecia. Você consegue imitar e reproduzir uma voz humana, e faz isso com uma perfeição realmente incrível. Os espíritos têm um sentimento de orgulho absolutamente imenso disso, porque isso também era exatamente o tipo de assunto que me interessava. O sacerdote disse que, à medida que os tempos neste planeta ficam cada vez mais difíceis e complicados, e calamidades de todos os tipos atingem o planeta com uma frequência muito maior, os espíritos demoníacos vão tentar impressionar as pessoas com a suposta importância da santidade do dia de domingo. Roger, quando eu era adolescente nos anos 70, lembro de uma música sobre a Era de Aquário. Vimos o desenvolvimento da nova era e queria saber, quando você estava na adoração de espíritos, eles falavam sobre a nova era? Sim, era algo realmente grande que estava surgindo. Um daqueles principais enganos dos últimos dias. E o sacerdote nos disse: "Conversamos por um bom tempo e então ele disse: "Posso tomar mais um pouco do seu tempo? Quero lhe contar algo muito fascinante." Ele disse: o grande plano do mestre. Para colher as nações, para colher as multidões da terra para a sua causa, pouco antes do encerramento do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Então, continuamos, sabe, depois de expressarmos nosso interesse, dizendo que estávamos profundamente interessados em saber mais sobre as atividades dos espíritos. E ele disse que isso seria feito de uma maneira única. Esse grande plano vai envolver as pessoas vão aceitar isso, porque é o que ele diz. Espíritos demoníacos vão declarar-se como habitantes de planetas muito distantes nas galáxias, que estão vindo para alertar os habitantes do planeta Terra sobre a destruição iminente do planeta, a menos que algo realmente sério e adequado seja feito para evitar isso. E ele continuou dizendo que eles alegarão ter experiências fora do corpo. Você está familiarizado com experiências fora do corpo? Em outras palavras, então há algumas pessoas que supostamente conseguem, você sabe, elas acreditam em sua alma imortal. Projeção astral? Viajam para lugares diferentes do mundo, veem as coisas, voltam e escrevem tudo sobre isso, já ouvi falar. Assim, devido ao fato de centenas de milhões de seres humanos na Terra acreditarem piamente que as pessoas possuem uma alma imortal, essa ideia não costuma ser aceita de uma maneira tão simples e direta. Quando os espíritos, por meio de um médium em transe, conversarem com indivíduos influentes que circulam pelas nossas ruas. Mas afinal, o que é um médium de transe? Hoje é um canalizador. O que é o canalizador hoje? A experiência de Shirley MacLaine ao mergulhar profundamente no espiritismo e com os seres e habitantes, é claro, habitantes de planetas extremamente distantes em outras galáxias. Ouvir o cumprimento daquilo que este sumo sacerdote havia dito há 45 anos. Exatamente. Então ele prosseguiu, explicando que os espíritos se mostrarão dispostos a dar orientações valiosas. Isso não só ajudará as pessoas a evitar a destruição do planeta, mas também fará com que ele entre em um estado mais elevado de existência. Por exemplo, ele disse que os espíritos vão prometer, e essa é uma palavra forte, prometer, que se as recomendações deles forem seguidas cuidadosamente, eles inaugurarão uma nova era, gloriosa de paz duradoura e prosperidade. Pois bem, a partir de agora não haverá mais guerras, entende o que eu digo? Não haverá mais fomes,
Não haverá mais pessoas ficando insatisfeitas umas com as outras. Os vizinhos amarão o próximo, e não haverá mais agitação social. Com certeza haverá felicidade perfeita por 1000 anos. É isso que o Espírito vai prometer. Quase como o Jardim do Éden criado novamente. E agora vemos que muitos pregadores estão pregando sobre a grande era da gloriosa nova era de vitória. Vitória sobre as guerras, vitória sobre a agitação social, vitória sobre as fomes e vitória sobre todos os tipos de coisas. E ele utilizou as palavras nova era para descrever o que estava por vir. Seria uma gloriosa nova era. E é exatamente sobre isso que o movimento trata hoje em dia. E ele continuou dizendo, como eu já havia dito antes, que à medida que a vida neste planeta se torna cada vez mais difícil e as calamidades naturais se tornam cada vez mais frequentes, atingirem o planeta com mais e mais frequência, os espíritos, naquele momento, vão colocar todo o seu esforço para impressionar os líderes religiosos para trazer diante das massas da Terra a sacralidade do domingo. Ele ensinará a sacralidade do domingo. E com os líderes religiosos aguardando 1000 anos de perfeita paz na Terra, eles colocarão todo o seu esforço nisso. Então, leis serão aprovadas pelos governos. Sim, uma pessoa perguntou, o que vai acontecer com as pessoas que não acreditam na recomendação dos espíritos? O padre diz, isso não é problema algum. Leis do clássico pelos governos. Isso vai obrigar as pessoas a aceitarem, independentemente de acreditarem ou não. E ele diz que os agentes da lei vão explicar às pessoas, deixar claro que tal lei é necessária para garantir o bem-estar de todos. Ele diz que as leis serão aprovadas, sem nenhum esforço. E logo em seguida ele continuou. E falou sobre o fato de que o venerável dia do sol, que em épocas passadas era uma grande irritação para o Criador. Todas essas grandes e poderosas nações e diversas outras nações menores estavam todas profundamente envolvidas na adoração ao sol. E naqueles séculos, o Criador considerava esse ensinamento de adoração ao sol uma abominação e uma terrível irritação. E ele disse, isso vai acontecer novamente, mas não na adoração ao sol. Ao lembrar do domingo para mantê-lo santo, ele fez uma declaração impactante que jamais serei de esquecer. Ele disse, pela observância do dia sobre o qual o mestre Satanás colocou a unção de sua autoridade e de seu poder. Ele recebe homenagem independentemente de quem as pessoas afirmem adorar. Não é impressionante? Agora você consegue entender por quê. Eu tive 28 estudos bíblicos em uma semana e comecei a ir à igreja no sábado e nunca mais faltei até ficar doente. A questão de um dia de adoração surgiu naquela reunião. O domingo foi o único dia mencionado? Veja bem, o sacerdote mencionou claramente, sim, a respeito do fato de que Satanás escolheu o domingo como o seu dia. O Criador escolheu o 7º dia da semana. Lúcifer escolheu chamar o seu dia de o primeiro dia da semana, o domingo. E independentemente do que as pessoas afirmem adorar, ao adorar a Deus, o Criador, ao observarmos fielmente esse dia específico, estamos prestando uma sincera homenagem e o nosso respeito. Nessa época você tinha uns 20 anos, certo? Já conhecia os adventistas do 7º dia? Nunca na minha vida. Fale sobre algo parecido com isso. Eles focam apenas em adventistas. Bem, eles só conversaram, mas a palavra adventista surgiu. O padre ele estava nos dizendo isso. Necromancia, como mencionei anteriormente, é a crença de que os mortos entraram em um estado de existência superior, etc. E, segundo ele, durante séculos, espíritos humanos benevolentes trabalharam diligentemente para estabelecer e manter as convicções religiosas de todas as pessoas. A crença de que o homem tem uma alma imortal. Então ele se gabou do fato de que o mestre era tão inteligente, pois havia enganado o mundo inteiro, mesmo nesta era de grande conhecimento e compreensão científica. Uma pessoa levantou a mão. O padre disse, sim, quero dizer algo.
Ele disse: e quanto aos adventistas? Você não pode considerá-los enganados quanto ao estado dos mortos. Então, eu tive uma pergunta. Por que eles não podem ser incluídos no grande engano? O padre disse: você está certo. Peço desculpas, cometi um erro. Quando eu disse que cada um dos muitos milhões de pessoas vivendo na face deste nosso imenso planeta, todos estavam prestando homenagem ao grande mestre. Eu me esqueci dos adventistas. São tão poucos em número quando você pensa nos bilhões de pessoas que nem pensei em mencioná-los. Então, me desculpe, ele disse. Em segundo lugar, o motivo pelo qual eles não podem ser incluídos no grande engano, deixe-me explicar sobre isso. Agora, você disse, minha próxima afirmação vai incomodar alguns de vocês. Mas o que estou dizendo a vocês é a mais pura verdade. É um fato. É a realidade. O simples fato de os adventistas guardarem o sábado bíblico da criação e reverenciarem o Criador nesse dia torna algo totalmente impossível para os espíritos conseguirem enganá-los. Eles recebem uma assistência divina muito especial e grande impercepção espiritual. E ele disse que nessas condições eles não são pessoas comuns. E isso ficou comigo, exatamente assim. E quando ouvi a palavra adventista, fiquei interessado em saber mais. O que abordaremos mais tarde, eu perguntei a uma pessoa: a qual grupo religioso você pertence? Ele disse: sou adventista do sétimo dia. O que é isso? Ele disse: sou adventista do sétimo dia. Eu disse: é o mesmo que adventista? Sim, muitos nos chamam de adventistas. Eles não falam do sétimo, é a mesma coisa. Rapaz, me interessei. O que dizia a Bíblia dele? Porque esse era o único grupo que estava sob questionamento. O sumo sacerdote do demônio havia falado na casa de culto. O que ele te disse foi: este é o único grupo que não pode ser enganado. Isso mesmo. E assim, em algum lugar lá dentro, essa resistência que você ofereceu saiu e você acordou. Alguns meses depois. Essa experiência, uma experiência única, foi fundamental para eu tomar a decisão de seguir a Cristo. E também não hesitei em me unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus, porque eu sabia que tipo de pessoas eles eram. E depois de ter feito 28 estudos bíblicos em uma semana, comecei a guardar o sábado, sabe, para sempre. Mas veja, na época em que eu fazia esses estudos bíblicos, eram 4 horas por noite. Começávamos às 7 horas e terminávamos às 11 horas da noite. Nós tínhamos aqueles estudos bíblicos, semelhantes ao que você me mostrou outro dia, que você carrega no bolso. Os estudos bíblicos duravam cerca de 1 hora. Havia perguntas, e então você consultava os versículos que lhe davam na Bíblia, e lá estava a sua resposta. Foi fantástico. E o Espírito de Deus estava realmente me concedendo as graças da redenção. Cada pequeno momento de todos aqueles estudos bíblicos que realizamos foi imensamente precioso. Roger, naquela época, seu idioma principal era o francês. Você não falava inglês, e tudo isso aconteceu em francês, em Montreal. Quanto tempo depois de se tornar adventista do sétimo dia, ou depois de ter tomado conhecimento dos adventistas do sétimo dia, você leu o livro O Grande Conflito, de Ellen White? Entrei para a igreja, quer dizer, participei do meu primeiro estudo bíblico em outubro de 1946. Em abril de 1947, fui batizado na igreja. Em setembro daquele ano, Hilda e eu nos casamos. E a Igreja Francesa de Montreal nos deu como presente de casamento a série O Conflito dos Séculos. E eu ainda não tinha lido O Grande Conflito até então. Mas então você leu. E o que passou pela sua cabeça quando você leu o livro O Grande Conflito? Pensando na experiência que você teve talvez apenas 1 ano antes. É isso mesmo. O que você pensou? Essa pessoa é inspirada. Essa pessoa detém um conhecimento profundo que ninguém mais possui na face da Terra. Eu fiquei muito interessado em saber mais. Eu acho realmente notável que eles estivessem dispostos a compartilhar detalhadamente a estratégia que Satanás está executando com esse grupo. Claro, o plano deles era que isso nunca fosse revelado, sob pena de morte. Isso mesmo. O plano deles é que você não precise se preocupar em dizer nada. Pelo grande mestre. Porque assim que alguém se desvia um pouco, os espíritos avisam imediatamente ao sumo sacerdote que isso está acontecendo. Eles fizeram o que minha Bíblia dizia sobre a noite de quarta-feira.
Eu disse que segunda e terça, e na noite de quarta-feira, o conselheiro espiritual apareceu ao sumo sacerdote e disse: você tem um dos seus desertores. Ele diz: aquele cara mortal, você vai se livrar dele, porque ele está lá fora estudando a Bíblia com os adventistas, o povo que o mestre mais odeia na face da terra. O sumo sacerdote quase teve um ataque cardíaco. Ele disse que gosta de mim. Disse isso ao meu amigo. Não o vi mais. Ele pediu ao meu amigo para me convencer a voltar ao culto aos espíritos. Roger, você estava a 72 horas de fazer um compromisso total com o culto aos espíritos de elite. Como Deus te resgatou nesse momento estratégico? Bem, eu vou te contar. Na verdade, eu deveria voltar algumas semanas no tempo. Como o nosso sumo sacerdote já havia nos falado, existe uma vantagem especial em ser iniciado na sociedade, especificamente no dia 31 de outubro. Naquela noite, eu voltei para casa, fui para a cama e não consegui dormir até cerca de 3 horas da manhã. Porque eu tinha toda essa experiência com o sobrenatural pela qual vinha passando há tantos meses, e a minha formação católica que eu tive, e as perguntas sobre Deus. Agora eu sabia que existe um Deus porque os espíritas me deixaram bem ciente disso. Mas eu estava em um estado de terrível inquietação. Eu não teria conseguido dormir, e sem nem pensar muito, de alguma forma, eu disse, enquanto estava deitado na minha cama, eu disse: se existe um Deus lá em cima que se importa comigo, me ajude. Foi só isso que eu disse. Na próxima coisa que percebi, o despertador tocou. Eram 6h30. Chegou a hora de eu me levantar e ir trabalhar. Naquela época eu havia mudado de emprego. Eu tinha feito um curso de bordado para os fabricantes de vestidos femininos em Montreal. Existe uma empresa de bordados que faz tudo isso, o acabamento com viés e lantejoulas e tudo mais, sabe? Design sofisticado, vestidos femininos. E era lá que eu trabalhava na época. Você estava a apenas 72 horas de distância, como Karen mencionou há pouco. Você havia orado sem nem mesmo perceber o que estava fazendo. Deus estava prestes a te resgatar de uma maneira muito especial. Conte-nos sobre isso. O que aconteceu naquela manhã de segunda-feira? Bem, vamos voltar à sexta-feira. Antes de tudo isso acontecer na minha vida, eu trabalhava para uma empresa de raízes e tradições judaicas, e em relação aos meus chefes naquela época, um deles seguia fielmente a tradição de guardar o sábado, enquanto o outro patrão não tinha esse mesmo costume. E o Harry, que era justamente aquele que não costumava guardar nada, no momento em que eu estava saindo para fumar o meu cigarro durante o intervalo da tarde, me disse o seguinte: Roger, assim que você voltar, venha até o meu escritório, porque eu quero falar com você. Eu disse: ok, voltei, e ele disse: feche a porta. Eu fechei a porta. Ele disse: quero que você me faça um favor. O que você quer dizer? Bem, vou te dizer o que é. Ele disse: você percebeu ontem, ou alguns dias atrás, que havia um sujeito aqui que eu mostrei à oficina? Sim, eu disse sim. Então ele vai começar a trabalhar aqui a partir de segunda-feira. E ele absolutamente não é um sujeito comum. Ele é cristão, mas guarda o sábado bíblico. Eu disse: repete isso de novo. Ele disse: como o povo judeu, ele guarda o sábado do 7º dia. O sábado é o 7º dia da semana. Eu disse: deixe-me te contar, senhor. As freiras nos disseram que houve um erro no calendário, que na verdade o que aparece como domingo é o 7º dia da semana. Não houve erro algum no calendário, ele disse. O sábado é o 7º dia da semana, e você vê isso no seu calendário. E ele disse que isso nunca foi mudado. E o domingo é o 1º dia da semana, eu disse. Isso é interessante. Eu disse: vou ter que ir à biblioteca e conferir isso. Você não precisa. Ele disse, abriu a gaveta da mesa, pegou seu grande dicionário e começou a procurar. Sábado, e lá dizia, o 7º dia da semana. E ele olhou para domingo e disse, o 1º dia da semana. Eu disse, isso é bem interessante. Agora, aqui está o que eu gostaria que você fizesse por mim. Primeiro de tudo, eu vou colocar esse homem para trabalhar ao seu lado. E não diga a ele que eu quero saber a qual denominação ele pertence. Você tem que ser muito cuidadoso. Você tem todo o tempo do mundo, mesmo que leve um mês, ele diz.
Ele diz, vou te contar uma coisa. Ele diz, é a coisa mais maluca. Ele diz que tenho pensado nesse cara e não consigo tirar da cabeça o fato de que ele é cristão e guarda o sábado bíblico. E ele disse, sabe, eu tenho coisas mais importantes para pensar do que essas coisas. Então ele disse, eu quero descobrir a que denominação ele pertence. Descobri agora. Disse, por que não perguntou a ele? Por que eu não faria isso? Isso é muito pessoal. Ok. Ele queria que você perguntasse e descobrisse. Sim, descubra e não deixe ele saber que o chefe estava interessado. Então, chegou a manhã de segunda-feira e o novo rapaz chegou e o chefe o apresentou para as pessoas. Havia cerca de 50 pessoas trabalhando naquele setor e ele disse, Cereals, um bordador experiente. Ficaremos muito felizes em tê-lo aqui conosco e fez um pequeno discurso. Depois ele o levou até sua nova máquina e disse, Roger, este é o Cyril. E eu apertei a mão dele e começamos a trabalhar. E não demorou mais do que uns 20 minutos trabalhando para que minha máquina começasse a pular pontos. Então, o que aconteceu? Você tem que parar e voltar de onde estava. E eu estava trabalhando em sequência. Em outras palavras, a sequência ela aparece. Há uma fileira de linha atrás dela. Está tudo no solas, está tudo preparado e está em um carretel. E então as agulhas colocam elas ali. E quando ela pula, você tem que parar, voltar e recomeçar de onde parou. Não demorou muito para que eu tivesse feito isso 2 ou 3 vezes. Isso deve ter te deixado muito irritado, aposto. Sim, eu fiquei furioso. E como francês, na maioria das vezes, eles não costumam ser nada gentis com os santos e deuses. Aquilo foi usando uma linguagem que de forma alguma era tão boa para alguns. Mas enfim, chamei o chefe. Eu disse, vem ver essa máquina. Estou tendo problemas com ela. Ele conferiu, trabalhou nela por uns 5 minutos, sabe? Mexeu um pouco. Perfeito. Eu me sento de novo, começo a trabalhar e a mesma coisa acontece de novo. Harry, depois de tentar isso 2, 3 vezes, disse, Joe, vem aqui. Ele é o velho que sabe tudo sobre tudo, sabe? Na oficina. Então ele olha as tensões e ajusta as coisas e diz que está funcionando. Perfeito. Pois bem, comecei a trabalhar de novo e depois de mais 20 minutos, exatamente a mesma coisa. E eu tive que parar tudo. Aí, sabe? Finalmente, já era a hora de sair para o intervalo do café. Cyril e Cynthia, é tão bom ter vocês aqui, vindo nos visitar por um tempinho hoje. E, Cyril, eu quero começar nossa conversa apenas te perguntando sobre uma experiência que você teve. Acredito que há quase 45 anos. Você tinha começado a trabalhar em uma nova loja de bordados em Montreal, no Canadá, e havia um cara na máquina ao lado da sua no primeiro dia em que você foi trabalhar lá. Você notou algo estranho sobre ele? Sim, eu notei que ele tinha algumas peculiaridades que, bem, para dizer o mínimo, eram diferentes. Primeiro de tudo, quando ele trabalhava na máquina dele, quando tinha algum pequeno defeito, ele sabia como criticar a máquina, usando uma certa linguagem, que era bastante ofensiva, pelo menos para mim. Ele xingava a máquina, tanto em francês quanto em inglês. Ele era realmente um linguista. E quando minha máquina quebrava, ele percebia que eu simplesmente consertava e continuava trabalhando. Havia uma diferença, e ele notou. Nós dois reagíamos diferente quando nossas máquinas falhavam. Logo no primeiro dia houve problemas com as máquinas. Sua máquina e a máquina dele apresentaram problemas. Ambos tinham problemas. Mas você teve a oportunidade durante o intervalo de conhecê-lo melhor. E como ele se aproximou de você? Bem, ele me abordou com uma pergunta, mais ou menos. Ele disse, notei que quando sua máquina apresenta problemas, você não fica com raiva. É só consertar e continuar trabalhando. E eu disse a ele que não fazia sentido ficar bravo com a máquina. Afinal, é apenas um objeto totalmente inanimado. E ele acabou pedindo desculpas de certa forma por ter ficado tão bravo com a máquina dele. Começamos uma conversa ali mesmo, e isso me deu a oportunidade perfeita de apresentá-lo a diversas experiências e situações que eu tinha vivenciado poucos dias antes. Quais foram as coisas que você tinha vivenciado poucos dias antes? Eu estava recebendo alguns estudos bíblicos profundos de um pastor chamado Elder Warren Taylor. E embora eu ainda não fosse adventista do 7º dia, fiquei bastante tocado por esses estudos bíblicos. Porque, ao ministrar cada um dos estudos, ele mantinha tudo de uma forma extremamente simples e clara. E ele provava tudo o que dizia, mesmo que fosse da Bíblia, ele provava. E, em alguns casos, ele provava usando livros seculares, como a Enciclopédia Britânica.
e ele apresentava boas evidências de que tudo o que dizia era verdade. Então comecei a sair e disse para a Sarah: já viu coisa mais maluca do que essa na máquina Trouble and Havocs? Não, ele disse, é uma máquina nova. Eu disse, máquina novinha, tem só 1 mês de uso. Veja, isso é muito incomum. Então descemos e... Eu disse, você tem alguma sugestão de como resolver esse problema? Não, na verdade não. Mas ele disse, tenho uma sugestão que talvez ajude. Ele então me disse, eu ouvi você invocando Deus, mas não foi da maneira que eu gostaria de ouvir você falar. Ele disse, tenha um pouco mais de calma com Deus. Isso te ofendeu, Roger? Sabe, eu disse, obrigado. Não me ofendeu porque ele foi gentil ao falar. Eu disse, sabe? Eu disse, obrigado. Eu disse, me desculpe se te ofendi com a linguagem. Ele disse, isso não me incomodou. Eu disse, aliás, essa foi uma abertura. Perguntei, você é um homem bastante religioso, pelo que entendi. Sim, ele disse, eu leio a Bíblia e vou à igreja. Que ótimo. Eu disse, a que denominação você pertence? Eu sou adventista do 7º dia. Desculpe, pode repetir isso de novo? Ele disse, sim, eu sou adventista do 7º dia. Isso te chocou? Bem, a palavra adventista me surpreendeu. Os adventistas, veja, eu já tinha ouvido muito sobre os adventistas, mas adventista do 7º dia, eu nunca tinha ouvido esse nome antes. Eu disse, o que significa esse nome? Ele disse, bem, nós somos observadores do 7º dia. Acreditamos no sábado bíblico, que Deus abençoou esse dia específico da semana e o santificou. Ele colocou uma bênção especial ali e que devemos contar nossas bênçãos no 7º dia. E dar a Deus a honra que é devida ao seu santo nome. Existe alguma diferença entre o que eles chamam, algumas pessoas chamam de adventistas e adventistas do 7º dia? Não, são as mesmas pessoas. A maioria das pessoas só fala dos adventistas e, você sabe, as pessoas sabem que estão falando dos adventistas do 7º dia. Seu interesse era mesmo? Eu disse, que experiência única e especial aconteceu comigo, ao conhecer uma dessas pessoas pessoalmente. Vocês estavam juntos lá fora no seu primeiro intervalo e vocês estavam discutindo sobre a linguagem no trabalho quando as máquinas quebraram, mas você teve a oportunidade de começar a compartilhar um pouco dessa fé recém-descoberta que vinha descobrindo. Você achou que ele estava interessado? O que realmente aconteceu foi que ele fazia perguntas, e eu descobri depois que o motivo pelo qual ele fazia perguntas era porque, quando fui conseguir o emprego, eu fiquei tão impressionado com os estudos bíblicos do irmão Taylor que contei ao empregador. Logo de cara, eu disse que não trabalhava no sábado. Ele disse, tudo bem, você não precisa trabalhar no domingo. Eu disse, não, é no sábado. Então, por ser judeu, ele ficou bastante interessado. E ele disse ao Roger, o Roger me contou depois, observe esse rapaz e descubra por que ele guarda o meu sábado judaico. Então, as perguntas do Roger eram motivadas pelo fato de que ele foi orientado a investigar. E quanto mais perguntas o Roger fazia, mais interessado ele próprio ficava. À medida que ele se interessava mais e eu contava mais coisas, de repente ele disse, quero ouvir mais sobre a sua religião. E eu disse, tudo bem, neste fim de semana. Ele disse, não, hoje à noite. Então conversamos sobre várias coisas. E depois do almoço, eu disse a ele, quero te ver às 3 horas. De novo, tenho outra pergunta para você. Então, às 3 horas, tivemos a pausa para o café. Muitas coisas passaram pela minha cabeça e eu sabia que, se eu me envolvesse com a religião, o espírito iria me destruir. Então fomos todos assegurados de que você não se desvie da vontade dos espíritos, caso contrário, nada da sua história. Então, eu disse para ele. Eu disse, Cyril, você me mostraria na Bíblia as coisas que me contou hoje se eu fosse à sua casa? Ele disse, sim. Ele disse, sim, eu ficaria feliz em mostrar. Ele disse, quando na próxima semana? Eu disse, não, na próxima semana, hoje à noite. Se surpreendeu quando você disse isso? Sim, ele ficou surpreso. Ele disse, qual é a pressa? Eu disse, não posso te contar o motivo, mas tem que ser hoje à noite ou nunca. Ele disse, você está falando sério? Eu disse, sim. E você não pode me dizer por que tem que ser hoje à noite? Ele disse, eu gostaria que você viesse em outra noite, porque eu tenho minha coleção de discos de jazz que alguém vai vir olhar.
Ele vinha colecionando discos de jazz há anos e tinha alguns discos que uma pessoa estava interessado em comprá-los. Eu disse, então esquece. E ele disse, você realmente está falando sério quando diz que quer ver essas coisas na Bíblia? Eu disse, claro, ok, ele disse. Venha na minha casa às 7 horas hoje à noite, me deu o endereço dele. Então, naquela noite, às 7 em ponto, eu toquei a campainha. Isso te assustou? Me assustou porque foi uma sorte eu ter 28 estudos bíblicos para pessoas estudar, algo que eu tinha acabado de comprar. E eu corri para casa. Cíntia e eu já éramos casados nessa época. E eu corri para casa e disse para Cíntia, precisamos dar alguns estudos bíblicos, porque esse rapaz vem hoje à noite. Então eu passei pelos primeiros estudos bíblicos o mais rápido que pude e me familiarizei com eles. E nós nos preparamos e, de fato, ele veio. E nós sentamos naquela sala, a sala sobre a qual falamos, e começamos aqueles estudos bíblicos. E ele estava muito interessado. Cíntia, naquela primeira noite de estudos bíblicos com o Roger, quantos vocês realmente fizeram? Fizemos 4? Naquela primeira noite? Na primeira noite. Começamos pontualmente às 7. E conforme avançávamos, revisamos cada ponto de maneira minuciosa em todos os seus mínimos detalhes. Pensamos que isso só ia durar aquela noite e que seria o fim. E então ele disse, vamos fazer o próximo, e só terminamos por volta das 11h30 ou 15 para meia-noite. E quando terminávamos, ele ficava sentado conversando. Aliás, ele era um fumante inveterado. O quarto ficava coberto de fumaça. Mal conseguíamos ver as Bíblias em nossos colos. E nós já havíamos conversado sobre isso antes, sobre ele fumar. Então decidimos, oramos sobre isso e pedimos ao Senhor que, mesmo que toda vez que ele viesse ao quarto com cigarro e tivesse cheio de fumaça, que leríamos a sua santa palavra e que ele cuidaria de toda aquela fumaça. E por acaso eu era muito alérgica a fumo de cigarro e estávamos todos amontoados juntos. Foi realmente algo especial, todos os estudos. Estudos bíblicos em um período de uma semana. 7 dias, 4 horas cada. 28 estudos bíblicos. Agora, eles não planejaram isso. Então, enquanto conversávamos, e eu tinha acabado de conhecer a Cíntia, agora o Cyril me disse, preciso te explicar algumas coisas. Eu não sou um membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu só estou estudando as doutrinas da igreja com o pastor. Ele disse, minha esposa é adventista do sétimo dia. Mas ele disse, agora acho que vou me batizar, também para ser adventista do sétimo dia. Mas eu disse, eu também não sou. Agora, ele diz, minha esposa é quem realmente conhece a Bíblia. Eu não sei muito sobre isso. E acho que ela tem o estudo certo para nós esta noite. Ele disse, vai levar cerca de 1 hora. Você pode dispor desse tempo? Eu disse, a noite é de vocês. Bem, ela tinha um conjunto de estudos bíblicos que se chamava 28 estudos bíblicos para pessoas ocupadas. Esse era o título da série. Ela escolheu um e comentou em seguida. Agora podemos observar aqui. Há perguntas diferentes. A primeira era sobre a palavra de Deus. Ela leu a pergunta e disse, podemos achar os versículos na Bíblia com a resposta. E a próxima pergunta nela disse, você gostaria disso? Eu disse, maravilhoso, muito legal. O Círio sentava ao meu lado com a Bíblia para me ajudar a encontrar os capítulos. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. Nunca. Então, como eu nunca tive acesso a ela, digamos assim, e foi aí que tudo começou, com a palavra de Deus. Depois que a parte da Bíblia terminou, ele disse, e aí? Você achou interessante? Eu disse, muito interessante, realmente interessante. Eu perguntei, qual é o próximo estudo que vem por aí? Bem, ele disse, o próximo estudo, Daniel 2, a profecia de Daniel, o profeta, sobre os acontecimentos mundiais, sabe, prevendo os diferentes grandes impérios mundiais que iriam surgir no futuro. E eu disse, sério? Isso é muito interessante. Eu perguntei, quanto tempo vai durar esse? Vai levar cerca de 1 hora, ela disse. Sim, entre 20 a 25 perguntas. Então eu disse para eles, nós vamos fazer isso agora. Ela disse, não. Ela perguntou, quando você poderia voltar? Eu disse, por que voltar? Ela ficou surpresa? Ela ficou muito surpresa porque olhou para o marido e olhou para mim. E eu disse, ei,
Vocês gostam da Bíblia ou estão ficando cansados? Não, 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 nós gostamos de estudar a Bíblia. Eu disse, vamos fazer outro estudo bíblico. São apenas 8 horas, entende? E naquela época você era fumante, não era? Sim, um fumante. Eu era como um fumante de trem, entende? E quando eu conquistava algo que valesse a pena, costumava me recompensar com um charuto 2 ou 3 vezes por semana. Isso representa o amor de Deus. O poder transformador do amor de Deus opera na vida daqueles que o Senhor deseja abençoar grandemente. E reside naqueles que trazem a bênção. Em primeiro lugar, continuamos estudando. Tivemos 4 estudos bíblicos naquela noite. E quando deu 9 horas, tínhamos estudado o livro de Daniel. Eu perguntei, quando será o próximo estudo? Ela disse, no próximo fim de semana você poderá vir? Eu disse, não. Eu disse, não posso vir no fim de semana. Qual é o título dele? Ela me disse o título. Eu disse, poxa, isso é interessante. Ainda são 9 horas. Vamos fazer agora. Então Círio olha para ela com uma expressão muito surpresa no rosto. E Cíntia, ela olhou para ele e eu disse, o que está acontecendo entre vocês dois? É como se vocês tivessem uma conspiração dizendo que não vão estudar a Bíblia com esse cara por mais tempo, sei lá, 1 ou 2 horas. Mas ela disse, deixe-me ser honesta com você. Nosso pastor, o pastor Taylor, tem nos dado instruções sobre como dar estudos bíblicos. Porque a Cíntia diz, eu nunca dei estudos bíblicos. E nós realmente queríamos saber como dar estudos bíblicos para pessoas que nos perguntam, não há esperança que não esteja em nós. E ele nos disse exatamente como fazer. Você deve dar um estudo bíblico por semana. Se as pessoas estiverem extremamente interessadas, você pode fazer um no meio da semana, outro, mas nunca mais do que isso. E ela disse, nós já ultrapassamos nossa cota. Então, Roger, o motivo da hesitação deles não era o fato de você estar soprando fumaça na cara deles. Era porque eles tentavam seguir as instruções do pastor deles e você estava pedindo para que eles quebrassem todas essas regras. Isso mesmo. Você acha que eles conseguiram perceber a sua urgência? Sim, o Círio e a Cíntia me disseram depois. Eles disseram, há algo muito incomum sobre esse homem. A Cíntia disse ao marido porque eles foram buscar água para me trazer. E ela foi até a cozinha para pegar outra coisa, seja lá o que for, e disse, o que você acha? E Círio disse, há algo muito incomum sobre esse homem. Ele disse, ele quer estudar a Bíblia. Essa é a Bíblia sobre a qual ele precisa saber. Pastor Taylor também sempre nos fala que não podemos negar a palavra de Deus. Porque o pastor tinha dito, se você dá às pessoas uma indigestão espiritual, elas nunca vão querer abrir a Bíblia de novo. Mas isso mostra que há momentos em que o apetite de alguém por isso é tão forte que você precisa seguir a orientação do Espírito Santo. Espírito Santo, é isso. E eles tinham orado sobre isso. Agora, Círio tinha dito à esposa, esse homem vai voltar para um estudo bíblico novamente e ele fuma. Ele é um viciado em cigarro. O que vamos fazer? Devemos dizer para ele não fumar em nossa casa? Ele disse, se fizermos isso, tenho medo que ele não fique para o estudo bíblico. O que aconteceria se pedissem para não fumar? Teria dito, me desculpe, vocês não são o meu tipo de gente. Vocês são reservados demais para mim. Me desculpe. E ainda hoje agradeço a Deus pela direção do Espírito Santo, que exatamente naquele momento tão crucial interveio ali mesmo e inspirou todas essas pessoas a dizerem, sabe, você não morreria? Para salvar todos nós para Cristo, Cíntia disse ao marido. Ela comentou o seguinte, isso não vai nos matar, mesmo que a gente inale absolutamente toda a fumaça que ele soltar agora, certo? Porque eles tinham orado sobre isso e depois pensaram a respeito. E então, quando deu 15 para 7, ele disse, o que vamos fazer sobre o cigarro? Vamos dizer para ele não fumar ou o quê? E então ela saiu e disse, sabe, vamos aguentar isso. Bem, tivemos aquele terceiro estudo bíblico. Agora são 10 horas. E eu disse, aliás, qual é o próximo tema? E ela me contou sobre ele. Eu disse, nossa, é um estudo bíblico lindo. Eu disse, vamos fazer. E eles disseram, sabe, Roger, nós já estudamos demais esta noite. Nunca vamos conseguir lembrar dessas coisas. Eu disse, você se surpreenderia, minha mente é como uma esponja. Para as coisas que eu gosto, eles me disseram, você está gostando, né?
Eu disse: nunca ouvi nada assim na minha vida. Vamos fazer outro estudo. Por que vocês não vão dormir? Antes de tudo, não quero atrapalhar os hábitos normais de descanso de vocês. Ele disse: nós vamos dormir às 11 horas. Maravilha. Eu disse: vamos em frente então. E assim, tivemos mais um estudo bíblico. Os estudos bíblicos estavam acabando e pensei: se eu ainda estiver vivo, estarei aqui amanhã à noite. Você realmente duvidou? Que ainda estaria vivo na noite seguinte? Eu tinha certeza de que ia morrer, de que ia ser destruído em algum tipo de acidente. Porque já ouvi falar de muitos casos. Então eu sabia que não estava. Era assim que eu me sentia. Eu não estaria vivo amanhã à noite. Se por algum motivo eu estiver vivo, quero voltar aqui para estudar a Bíblia com essas pessoas. Então eu disse: o que vocês vão fazer amanhã à noite? Nada demais. Que tal às 7 horas? Outro estudo bíblico. Então ela olhou para o marido e ele olhou para ela e disse: sim, como você está interessado em saber mais sobre a palavra de Deus, vamos continuar. Vamos simplesmente fazer. Vamos simplesmente fazer, eles disseram. Estaremos aqui amanhã às 7 horas da noite esperando por você. Na noite seguinte, eu estava lá. Mais 4 estudos bíblicos, entende? E mais fumaça. Esta foi a parte 1 de Uma Viagem ao Sobrenatural, uma entrevista com o autor best-seller Roger Morneau, conduzida por Dan e Karen Houghton do Heart Research Center. A conclusão desta entrevista exclusiva está contida na parte 2.